Naquela noite, eu sonhei que estava em uma festa. Era uma sensação estranha, pois já tive sonhos assim antes, mas algo estava diferente. As pessoas ao meu redor pareciam me evitar, como se eu fosse uma presença indesejada. Eu podia sentir os olhares de reprovação, especialmente de 3 figuras familiares, meus amigos de infância, Marcos, Pedro e Lucas. Eles estavam reunidos em uma mesa de pôquer, jogando em silêncio. Mas seus olhares diziam tudo. Você não pertence a este lugar. Resolvi que era melhor ir embora. Fui até a saída da casa e, ao chegar lá, percebi que não fazia ideia de onde estava. Perguntei a um grupo de pessoas que estavam por perto, mas eles simplesmente me ignoraram ou se afastaram com expressões de desprezo. Estava completamente perdido, e a sensação de isolamento só aumentava. Do lado de fora, a rua estava quase deserta, iluminada apenas por algumas luzes fracas dos postes. O ambiente era escuro e opressivo, com sombras dançando nas paredes dos prédios ao redor. Frustrado, resolvi chamar um Uber, confiando que o aplicativo saberia minha localização. Um motorista aceitou a corrida quase instantaneamente. Seu nome era Ricardo e ele dirigia um sedã preto. Poucos minutos depois, lá estava ele, parado ao lado da calçada. Entrei rapidamente no carro, ansioso para deixar aquele lugar estranho para trás. Ricardo confirmou meu endereço residencial e eu me acomodei no banco de trás, tentando relaxar. Enquanto nos afastávamos, olhei pela janela e vi a casa onde a festa estava acontecendo. As luzes brilhavam intensamente e na janela da frente vi Marcos, Pedro e Lucas. Eles estavam de pé, olhando para mim com expressões de puro terror. Não entendi o motivo, mas uma sensação de desconforto tomou conta de mim. A festa estava cada vez mais distante e eu me senti aliviado ao pensar que logo estaria em casa. Ricardo era um homem grande e musculoso, com cabelo curto e uma expressão séria. Ele dirigia com uma mão no volante, enquanto a outra gesticulava animadamente enquanto falava sobre assuntos triviais. Eu não conseguia ver claramente seu rosto, pois ele não se virava para mim. Tudo o que eu queria era chegar em casa e esquecer aquele sonho perturbador. Devo ter adormecido no carro, pois acordei com um sobressalto ao perceber que havia mais 2 pessoas no veículo. Uma mulher magra e pequena estava sentada ao meu lado no banco de trás e uma criança estava no banco do passageiro. Eles estavam conversando sobre o dia a dia, mas eu não conseguia ver seus rostos, pois estavam de costas para mim. A sensação de desconforto cresceu ainda mais. Ricardo finalmente entrou na minha rua e estacionou em frente à minha casa. Agradeci rapidamente e abri a porta, ansioso para sair daquele carro. No entanto, atrás, vi que as 3 pessoas no carro se viraram para mim ao mesmo tempo. Foi um momento de puro horror. Eles não tinham rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e carnuda. A única coisa que se assemelhava a um rosto humano era uma boca larga e cheia de dentes longos e afiados. Gritei e corri para dentro de casa, sem fechar a porta do carro. Minha casa estava silenciosa e sombria. Tranquei a porta rapidamente e me agachei no chão, tentando recuperar o fôlego. O que eram aquelas coisas? Eram pessoas? Fiquei ali por alguns minutos tentando pensar no que fazer. Devia chamar a polícia? Eles acreditariam em mim? Corri para o meu quarto, o lugar mais escuro da casa, e espiei pela persiana. O carro ainda estava lá, com as 4 portas fechadas. Eu não conseguia ver o interior por causa dos vidros escuros, mas sabia que eles estavam olhando para mim. Podia sentir seus olhos inexistentes fixos em mim. De repente, acordei. O alívio tomou conta de mim quando percebi que estava de volta ao meu quarto. Minha namorada, Clara, dormia ao meu lado e eu podia ouvir nosso gato, Nero, andando pela casa. Graças a Deus, foi só um pesadelo, pensei. Olhei para o relógio, que marcava 4h54 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Tentei voltar a dormir, mas a ansiedade do sonho ainda estava presente.
Olhei para a janela do quarto e vi que algo estava arranhando o vidro. Devem ser galhos de árvores, pensei. O gato continuava miando no corredor e eu decidi verificar. Ao me levantar, percebi que Clara ainda dormia pacificamente. Não queria incomodá-la, então fui ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao corredor, espiei pela janela da sala. Meu coração quase parou. Ali, na rua, estava o mesmo carro preto do meu sonho. Gritei, acordando Clara. Ela veio correndo, preocupada, e perguntou o que estava acontecendo. Tudo o que consegui dizer foi: "O carro está lá fora." Clara olhou pela janela, mas não viu nada de errado. "Você teve um pesadelo, amor. Volte para a cama", disse ela. Eu não conseguia me acalmar. Decidi que precisava verificar se a porta da frente estava trancada. Andei pelo corredor escuro com os pelos da nuca arrepiados. Quando cheguei à porta, vi que a fechadura estava aberta. Tranquei rapidamente, mas, ao fazer isso, ouvi um som atrás de mim. Virei-me e vi 3 figuras humanoides, exatamente como no meu sonho, andando de costas em direção à casa. Eles pareciam sincronizados, cada passo ecoando no chão. Cada vez que eu dava um passo para a porta, eles também davam. A sensação de déjà vu era esmagadora. Com um esforço desesperado, consegui trancar a porta antes que eles chegassem. Quando me virei novamente, eles estavam de frente para mim, sem rosto, com aquelas bocas largas e dentes afiados. Gritei mais uma vez e desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. Clara estava ao meu lado, preocupada. Ela me disse que me encontrou inconsciente com a porta da frente aberta. Tentei explicar o que aconteceu, mas as palavras não saíam. Clara disse que ficaria comigo a noite toda, enquanto os médicos faziam alguns exames. Eles precisavam ter certeza de que eu estava bem antes de voltar para casa. Por fim, Clara adormeceu numa cadeira de canto no hospital. Eu ainda estava confuso e assustado. Quem eram aquelas figuras? Por que andavam de costas? O que queriam de mim? Enquanto pensava nisso, senti uma sede repentina. Apertei o botão de chamada da enfermeira. Enquanto esperava, olhei ao redor do quarto. A janela tinha uma pequena vista do estacionamento. Era de manhã cedo e o sol começava a brilhar. O estacionamento estava quase vazio. No canto mais afastado, vi um veículo com uma das portas abertas. Apertei os olhos tentando entender o que estava vendo. Era o mesmo sedã preto. Antes que pudesse continuar olhando, a porta do meu quarto se abriu. Uma enfermeira entrou, mas algo estava errado. Ela andava de costas em minha direção, exatamente como as figuras do meu sonho. O pavor tomou conta de mim novamente. Será que ainda estava sonhando?